Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, terça-feira, 1º de outubro, dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia é de Lucas 9, de 51 a 56. Quando se estava completando o prazo para ser levado deste mundo, Jesus tomou a firme resolução de ir para Jerusalém. Enviou mensageiros à sua frente. Eles partiram e entraram numa aldeia de samaritanos para fazer os preparativos. Mas não o receberam, porque estava a caminho de Jerusalém. Diante disso, o discípulo Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus voltou-se para eles e os repreendeu. Foram então para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nesse 1º dia de outubro, começo do mês das missões, nós iniciamos o mês celebrando também o dia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela que é padroeira das missões. Viveu pouco tempo entre nós, mas viveu intensamente esse amor por Deus e pelas pessoas. Então, nesse dia, o Evangelho vem nos apresentar este ato de Jesus começando a sua vida pública. Mas ele ia para Jerusalém, e na passagem de Jerusalém, ele entrou numa aldeia dos samaritanos para fazer os preparativos. Mas eles não o receberam. Então os dois discípulos que o acompanhavam, ficaram com raiva e perguntaram a Jesus: Senhor, quereis que mandemos descer fogo do céu para destruí-lo? E Jesus voltou-se para eles e os repreendeu. Então eles foram para outro povoado. Então, nesse 1º dia do mês, o Senhor continua nos falando das nossas mazelas, das nossas misérias da carne. Ele já vem nos falando desde domingo dessas misérias da carne. Quando ele nos falava das disputas, do ciúme. E ontem, segunda-feira, ele continuou nos falando desse ciúme. E hoje ele continua nos falando, nos chamando a atenção para termos esse controle de si próprio, para não nos deixarmos levar pelos desejos da carne, mas termos esse olhar voltado para o céu, que o Evangelho começa dizendo que Jesus tomou a firme resolução de ir para Jerusalém, ou seja, ele realmente não ia ficar naquela cidade. A decisão de Jesus era ir para Jerusalém. Então o Evangelho começa nos chamando a atenção para isso, que nós precisamos ter essa firmeza naquilo que nós resolvemos, para não nos deixarmos no caminho, nos levar pelas situações ou pelas circunstâncias. Então hoje o Evangelho vem nos ensinar nesse dia de hoje isso, que nós precisamos ter esse olhar voltado para o céu, voltado para o Senhor, mas precisamos também dessa firmeza nas nossas decisões. É isso que o Senhor vem nos falar nessa terça-feira, nesse mês missionário, nesse dia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Essa santa que morreu tão nova, mas que tinha a firme decisão de amar Jesus, desde as pequenas coisas, e que era fiel na sua decisão. Ela morreu com 24 anos, mas deixou muito exemplo nesses poucos anos que ela viveu na terra, dessa intensidade com que ela amou Jesus. E ela amava tanto o Senhor que ela dizia: Senhor, eu quero fazer o céu na terra, quero viver na terra fazendo o céu.
de olhar esse Jesus com amor, de amá-lo intensamente, amando uns aos outros. Então hoje o Evangelho nos chama a atenção para isso. Estejamos atentos nas decisões que tomamos para termos essa firmeza. Mas estejamos atentos também para não nos deixarmos levar pelos impulsos da alma, pelos impulsos da carne. Possamos pedir esse Espírito Santo neste dia, pela intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, que ela nos conceda e interceda por nós junto a Jesus, para que recebamos, fiquemos cheios, sejamos repletos desse Espírito Santo, esse Espírito que nos conduz, que nos ensina todas as coisas a respeito de Deus Pai, esse Espírito que nos dá coragem, que nos dá essa firmeza necessária para seguirmos em frente. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.